Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, 2 de agosto de 2018. Fale com o Debate 93, 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. E aí, Marcela Bastos. J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, nossos debatedores. Bom dia especial para você que está comemorando o aniversário do seu pastor e quer que ele seja homenageado aqui, na verdade, recebendo a melhor homenagem, que é a oração, né? A gente vai orar pela vida do seu pastor. Pode dar um presentinho também. Claro, a ovelha pode dar. Não nossa é? homenagem Você falou que a melhor homenagem é a melhor. Então a pessoa ora, mas se puder orar com um presentinho. Por favor, uma camisa nova. Uma caneta. Uma calça, uma caneta? JR, tem gente que gosta de caneta. Não tô dizendo que não gosta. Eu só perguntei, uma caneta pra eu ter certeza. Uma gravata. A gente tá dando. Uma gravata? Você não usa gravata. Não tô falando né? Eu, Marcelo. Não tô falando de mim, não. Tô falando o seguinte, às vezes tem que saber assim, o que o pastor gosta. Você tá dando dica. Eu tô dando possibilidade. Tem pastor que gosta de ganhar meia. Meia? Tem. Eu conheço um. Vou perguntar aqui Foi meu pastor. Vamos lá, o apóstolo, tá mais perto, eu não mexo muito não, aí apóstolo vai. Por favor, JR. Meia não. Pastor Jonas, meia. Não, meia também. Vou nem perguntar mais para ninguém. JR, olha só. 50% dos pesquisados é pastor. Um pastor que de presente de aniversário ele pedia meia. Quem é... Não precisa falar. Ele usava meia porque não usa sapato. Nós sabemos quem é. Então, Davi, um abraço. Pastor Davi, um abraço. Não é isso? Agora a pessoa tem que comprar um presente assim, uma coisa legal. Um aquário. Um aquário? Não. Aí, tá vendo como é que é o negócio? Tá vendo, então? É a mesma reação, tá vendo? Então teve a resposta pra você. Eu fiz de propósito pra você ver. Você vê como é que a pessoa diz assim, uma caneta? Gente, eu acho, tem que saber. Dá uma calça jeans, calça jeans não tem erro. Vai dar um presente. Se bem que a calça jeans, se não veste bem, também não fica bem, né, pastora Carla? Tem, no microfone, é rádio, vamos lá. Apertado? Sim. Porque tem que saber o número do pastor. Melhor orar então só, né? Tá vendo como é que você arrumou? As pessoas estão resolvendo. Um chocolate? JR, são presentes que talvez não comprometam. Não, eu gostei da ideia. Chocolate. Porque, assim, a não ser que a pessoa saiba muito o gosto do pastor ou da pastora. E aí, de repente, também quem tá ouvindo a gente, não faz tanto dinheiro assim. Chocolate, lembra? Dá um chocolate, a pessoa pode achar o quê? Não vai achar porque nada. Tem gente que ganha um perfume, aí tá dizendo que eu não tô com cheiro bom. Mas é que perfume é uma coisa. Tem gente que é assim. Eu já falei aqui na dica de etiqueta, perfume é uma coisa complicada de você dar. É, né? É claro, porque é muito pessoal, então você não sabe o gosto da pessoa. Perfume, aliás, fique aí claro, evite dar, não sei que você conheça muito o gosto da pessoa. Mas tem perfume que não tem erro, né? Tem não? Perfume assim, aquele perfumão, nota 10. É engraçadinho. Tem aquele perfumão. Será que ele vai achar ruim? Não vai achar ruim. Mas, tá bom, né? muito bem. Mas muito até bem. lá, muito até bem. você resolver qual presente você vai dar pro seu pastor, você pode até contar pra gente. 968038319. Você manda o nome do seu pastor, o nome da sua igreja. Ao final a gente vai falar aqui no debate. Olha o WhatsApp da 93. Fale com 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. 96803-8319. A Marcela tem cada ideia. Bom, aqui, minha gente, sou uma pessoa muito verdadeira. Entendeu? Muito sincera, diz aqui uma de nossas ouvintes. Eu não admito que falem mal por trás das pessoas. E com isso eu acabo levando a fama de grossa, sem mencionar as amizades que perco por ser assim. O pior é que passo por isso dentro da igreja também,
Sinceridade demais atrapalha? Devo compactuar com os comentários e falar mal das pessoas? Aí nem precisa responder, né, ouvinte? Por que muitos crentes acreditam que apenas um comentário inocente, né, não faz mal? Para ter amigos eu tenho que ser falsa? Pergunta a nossa ouvinte. Vou começar com a pastora Carla Regina e quero encorajar você, ouvinte amado, a me dizer o seguinte: você já teve um instante que você precisou dizer para alguém, para de falar mal da vida dos outros? Aquela pessoa que só fala de alguém ausente, sabe aquela pessoa? Só fala de alguém ausente, entendeu? Ele não fala de ninguém que esteja ali. A pessoa não tá ali, ele queima a pessoa. E se a pessoa chegar, é só sorriso, sabe aquele sorrisinho? Te adoro, amiga. Pastora Carla, bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aí aos queridos ouvintes, aos debatedores da mesa. JR, complexo. Eu acredito que o problema não é a sinceridade, é a forma como eu faço uso dela. A palavra branda, né, ou a resposta, como você gosta de frisar, a resposta branda que desvia o furor. Eu acredito que a forma como se fala é o que atrapalha tudo. Colossenses 4:6 vai dizer que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então eu acredito que a forma como eu falo vai reverberar muito na forma como o outro vai responder. Então, ser sincero de uma forma grosseira, eu acabo anulando, né, o efeito da sinceridade, que é boa, que é benéfica, que produz aí o que lhe apraz. O querido pastor Jonas Mendonça, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Como é que o senhor analisa esse assunto, hein, pastor? A pastora foi muito feliz na sua expressão, até porque utilizou da palavra. Bom dia a todos os colegas debatedores, os nossos queridos irmãos, a família 93 que está nos ouvindo nesta hora, né? Eu creio que Provérbios 22:11 diz: quem ama a sinceridade de coração se expressa com elegância, será amigo do rei. Então eu acredito que com elegância, com muito cuidado, você tem possibilidade de abençoar. Pastor Paulo César Braga, muito bom dia, seja bem-vindo. Como é que o senhor analisa esse assunto, hein, pastor? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, bom dia, meus amigos debatedores. Bom, a Bíblia diz que não é bom agir sem refletir, seja no que for. E eu, particularmente, tenho experiências muito ruins com pessoas que afirmam veementemente que são sinceras. Minha experiência não é boa, né? Eu acredito que a sinceridade, ela precisa preceder a sabedoria, né? A sabedoria, quer dizer, precede a sinceridade. Então, tem momentos, tem até um ditado, né, dos antigos que diz que sinceridade demais é falta de educação. Tem pessoas ferindo as outras em nome da sinceridade, tem pessoas passando por cima do gosto das pessoas, sabe, gritando, e acham que por serem sinceros, acham que devem ser aceitos de todo jeito. Então, primeiro que as pessoas é preciso evitar essa afirmação de sou sincero, é preciso saber o que as pessoas à minha volta estão achando disso. É preciso saber perguntar amigos, parentes, esposo, cônjuge, porque existem pessoas que são tão sinceras que vão terminar na vida sozinhos. Então a gente precisa pensar e ter muita sabedoria. Apóstolo Alexandre Macedo, bom dia. Bom dia, JR, bom dia, debatedores e ouvintes. Na verdade, sinceridade, se é falar tudo que pensa, na verdade não é sinceridade, sem consequência. Tiago orienta lá na carta dele, no primeiro capítulo, né, que sejamos tardios no falar, prontos para ouvir, mas tardios no falar. Tem muitas pessoas que usam da sinceridade para, na verdade, fazer projeção, na verdade, fazer mecanismo de defesa, e no fundo, não tem nada de sincero, né? Usa o termo sinceridade, que aí a gente sabe da origem da palavra, que é a origem grega, né? Sincera, sem falsidade, porém, na verdade, nada mais é do que um mecanismo de defesa, de proteção. Quer dizer, eu faço aquela capa de sincero para mostrar, olha, fulano aí não guarda não, hein? O que ele fala, e aí cria aquele temor. Muitas vezes na igreja é usado, olha, o irmão aí é muito sincero, hein? E a gente usa até a igreja, né? Um exemplo do Sammy Tip, eu acho interessante, que um dia ele resolveu listar os pecados do mundo para fazer a igreja orar. E aí um iluminado lá da igreja dele disse, vamos listar os pecados da igreja? Que tragédia, JR. Quando os caras conferiram a lista, perceberam que na igreja tinha mais. Eita. Por quê? Olha. Porque a própria sinceridade, né? Quando eu quero falar mal da vida do irmão, eu nunca vou dizer assim, estou falando mal. Olha, é motivo de oração, viu? Vamos orar pelo irmão. Olha, isso aí eu tô falando só pra gente ficar em oração. E eu tô falando com você que você é uma pessoa de confiança. Eu sei que você não vai falar pra ninguém que eu falei. Deve ser isso, né?
Agora, minha gente, é o seguinte, o ponto aqui é que o ouvinte está dizendo que ela é verdadeira e ela é sincera, e uma das formas é que ela não admite que falem mal de outras pessoas pelas costas. E aí, quando ela repreende isso, ela acaba levando a fama de grossa. Olha, aqui um ouvinte de JR e Mesa, amigo é aquele que fala na sua frente e te defende pelas costas. Eu sou sincera também, mas minha sinceridade é na face, entendeu? Ela muda logo. Eu não faço grosseria, mas a minha face se transforma, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. JR, eu fico preocupada quando a pessoa se auto-intitula. O Provérbios 27:2 vai dizer que outra boca que te louve. E me preocupa quando uma pessoa se auto-intitula, eu sou sincera, eu sou... E aí, muito bem falado aqui pela pastora Alexandre, é complicado quando a gente banaliza o real significado da palavra sincera. Eu me auto-intitulo sincera, mas não tenho agido com sinceridade quando não é precedido, como diz o reverendo Paulo, não é precedido com a sabedoria. Então, não tem como você querer utilizar de um mecanismo da sinceridade se ela não vai cumprir o propósito real dela. E a minha preocupação é essa. Se eu não vai atingir o propósito, eu não estou usando aí com a sabedoria necessária. Eu preciso alcançar esse coração para uma mudança de postura. E não é aí jogando na cara dela, sendo grosseiro, sendo pior do que ela, porque eu aponto um erro dela e cometo outro. Como é que enfrenta isso, gente? Como é que enfrenta? A pessoa está queimando a outra pelas costas, já colocou a pessoa no inferno, já falou dela um monte de coisa. Olha, minha senhora, tenha cuidado. Tem gente que chegou, ó, não fala isso. Você está falando mal da pessoa. A pessoa não está aqui para se defender. Você não pode, porque aí você tem três possibilidades. Ou você está concordando, ou você está se omitindo e concordando, ou você está confrontando. Porque só tem outra forma aí. Aí tem um jeitinho. Se ausentar é uma outra forma. Não, mas se ausentar, só se eu adivinhar. Não, a pessoa vai começar a falar e eu vou deixar claro que vou sair por conta disso. E deixar a pessoa sozinha? Não, ela grossa. Vai entender que eu. É grossa, aí me largou aqui pra trás. Mas ficar discutindo é pior ainda. Pois é, mas é isso que as pessoas falam, entendeu? Se fala é grossa, se sai é grossa. O que as pessoas querem? Que você concorde com elas. Quando a pessoa sair, vão passar a falar daqui e sair. Vira o assunto, melhor não sair. Né? A palavra diz que nós temos que ter uma palavra temperada, né? Eu acredito que a exortação com a Bíblia faz uma diferença muito grande daquilo que eu penso, do que eu acho, do que a palavra diz. Eu creio que aí cabe o seguinte: o fato de eu ser sincero não me dá o direito de falar sem pensar. Então eu uso a palavra e na palavra, que eu acho que é a recomendação bíblica, né? Na palavra fazer a exortação. Porque o grande problema nosso também é o seguinte, JR, as pessoas nos procuram à medida que sabem que nós damos ouvidos. Sim. À medida que elas sabem que, não vai ali não, que ali não vai se quiser não. Não é verdade? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Se você é muito procurado, é porque você também dá muito ouvido, né? Tem uma frase até que fala sobre isso: minha preocupação não é os inimigos falarem de mim, mas porque eles se sentem tão confortáveis em falar mal de mim na sua presença. Então, seu comportamento denuncia aí o tipo de liberdade que a pessoa vai ter. Quando uma amiga sua, um amigo seu, sempre sabe o que falam de você, quando falam mal de você, sempre sabe, é bom desconfiar dessa amizade. Fato, sim. Fato, é isso? Fato. Pastor Paulo. Você é meu amigo, cara, pode deixar. Você é meu amigo. E se te falar alguma coisa é mentira, tá? Mentira, nós estamos juntos. Bom, eu tenho uma frase, um versículo que eu carrego comigo também. Ele diz o seguinte: não repreendas o insensato para que ele não te aborreça. Então eu acho o seguinte: ela diz aqui que estão falando, ela não admite que fale das pessoas. Outra coisa, o que você tem com a vida de outras pessoas também? Às vezes a coisa não é nem com aquela pessoa, mas ela está se importando com o que estão falando da vida do outro. Irmã, você vai enlouquecer. Eu acredito que a gente precisa, a nossa referência aqui é a palavra, a nossa referência é o cristianismo, a nossa referência aqui tem que ser a Bíblia. E a Bíblia diz que a gente precisa fazer as coisas com amor, com prudência, com sabedoria. E às vezes tem pessoas que são extremamente intolerantes, impacientes, e aí em nome da sinceridade sai falando qualquer coisa. Até a Bíblia, eu aprendi uma coisa: quando eu faço o que é certo da forma errada, vai dar errado. Eu posso estar usando a Bíblia, eu posso até achando que estou cheio de Deus. Se eu não agir com prudência, se eu não agir com sabedoria, se eu não falar pela direção do Espírito e com amor, com ternura, com mansidão, não adianta eu falar nada, é melhor ficar quieto, porque a gente acaba suscitando ira nas pessoas e em nome da palavra arrumando contenda.
A colocação é que sempre ao ouvir, mesmo que a palavra possa ser desagradável, aquele que está ouvindo precisa ser abençoador. Então, utilizar a expressão de sinceridade para fomentar a adversidade não é algo que Deus esteja aprovando. Então, à luz desta área, eu estou lhe sendo sincero, você não sabe o que estão lhe dizendo acerca da sua pessoa. Vamos fazer o seguinte, vamos orar com esse indivíduo. Vem cá, eu preciso que você me ajude em oração, porque o Espírito Santo vai me dizer, vai me recolocar, vai me instruir como devo eu agir. Eu acredito também, JR, que a paciência, a longanimidade é uma das características que vão nos dar sucesso, né? Nessa missão de querer aí fazer o outro entender que não é bom falar da vida do outro. Tem um texto em Provérbios 25:15, muito oportuno, ele diz: pela longanimidade se persuade o príncipe, ou seja, até uma autoridade. E a língua branda, ela quebranta os ossos. E isso é corroborado lá em 2 Samuel 11, com relação, 12, ou melhor, com o Natã, quando vai repreender uma autoridade. Ele vai repreender uma autoridade, mas ele usa de uma sabedoria tão tremenda para repreender Davi, e ele usa de estratégia, e o propósito dele logrou êxito porque ele teve a sabedoria para chegar. O fato da autoridade estar errado não me dá o direito de chegar arrasando com a vida dela. Correria risco de vida, mas esse princípio do respeito, né, a despeito da vida que ele poderia perder ainda assim, é o que me encanta. Ele conseguiu êxito naquilo e não precisou aí arrasar com a vida de ninguém ou diminuir ninguém, se bem que a sabedoria faz isso, né? Confronta o outro com amor e ele muda de vida. Ouvinte contando sobre o sogro, né? Disse: JR, o meu sogro, ele gosta de dizer tudo que dá na telha. Pastor Paulo depois vai explicar pra gente a origem da expressão tudo que dá na telha. Não era nascido, mas e diz que é sincero, mas quando falam verdades a respeito dele, ele fica chateado e para até de falar com as pessoas. Na verdade, ele gosta de falar mal de tudo e de todos. Conta aqui uma querida ouvinte trazendo a sua opinião. Tem gente que fala mesmo, né? Essa é a realidade. Aqui o ouvinte dizendo: o querido pastor aí que disse: você resumiu, eu sou tão sincera que creio que eu vou terminar na vida sozinha. Meu jeito de falar entristece qualquer um. Não consigo falar com carinho. Às vezes, quase sempre sou bem grosseira, além de ser sincera, mas não gosto de falar da vida alheia. Só falo da minha, se falo o uso da minha sinceridade quando eu realmente tenho certeza da coisa, diz aqui uma querida ouvinte que escreve muito bem, ouvinte. Vamos lá, vamos pra frente, né? Falar do defunto é fácil, quero ver é falar na cara. Meu esposo também diz que a minha sinceridade magoa. Olha, só os falsos falam mal do próximo, falar bem faz bem pra alma. Meu Deus, olha, tô lendo opiniões dos nossos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp 968038319. Acho que ser sincero sempre, sabe, é o melhor. A verdade só dói em quem realmente não quer ouvir. Gostaria de mandar um abraço, tá aí, mandando um abraço pro pastor Jonas aqui, meu primo querido, e a todos da mesa, é o Mário Burlini, tá lá nos Estados Unidos. Exato, legal. Não tá nos Estados Unidos ele? Tá, olha aqui, ó. Connecticut. É isso? Connecticut. Isso. Fala, pastor Paulo, como é que fala Connecticut? Como é que fala, meu Paulo? Connecticut. É o quê? É quase isso. É que meu inglês é britânico. Um abraço ao Kelzinho, fez 3 meses. 3 meses? 3 meses, o filhinho dele. O filhinho dele, maravilha. A internet é uma maravilha, né, pastor? Linda. É bom demais a gente poder ter essas conexões, inclusive internacionais. Aqui os ouvintes continuam dando as suas opiniões aqui, dizendo o seguinte, por exemplo, meu nome é tal, eu moro em tal, eu era de uma igreja onde um pastor falava mal de um membro com outro, a ponto dos irmãos não se falarem por causa dele. O problema é quando os irmãos descobrem, né? Os caras fazem uma reunião paralela e descobrem que um falava do dois porque, né? Misericórdia. Aqui, ouvinte, meu Deus do céu, a pessoa se afasta, que afasta mesmo, né? Essa igreja não se falarem por causa. Certa vez ele veio falar comigo em tom de felicidade de um outro pastor que estava desviado. Eu respondi para ele que o nosso dever é orar, que assim como ele caiu, todos estamos sujeitos. Sabe o que ele fez? Ele saiu de perto de mim com um semblante triste, nunca mais veio falar comigo dos outros, mas deve ter falado de você nos outros. Ouvinte, ela disse justa e defensora dos que seriam mal falados, isso pode ser louvável. No entanto, quando defendo com aparente superioridade e altivez, perdeu-se o valor. Nós precisamos analisar e passar nossas verdades por várias peneiras antes de as dizermos.
Sem falar que posso anular uma fofoca mostrando o outro lado da vítima, simplesmente falando bem dela e fazendo o fofoqueiro perceber que eu não concordo com ele. Não há necessidade de grosseria. Deixo aqui um questionamento. Por que tantas pessoas aparentemente ficam tão à vontade para falar mal do outro perto dela? Eclesiastes 7,16 nos exorta que não sejamos demasiadamente justos. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes que também escreve muito bem, compartilhando aqui a sua opinião sobre esse assunto. Concordam com ela, gente? Totalmente, bem esclarecido. Na verdade, a própria palavra diz, né, que o tolo calado se passa por sábio, né? Provérbios 17. Eu acredito que esses filtros aí que ela falou, inclusive essas peneiras, atribuídas a Sócrates, né? Vai me edificar. Isso. Vai. Então a gente deveria fazer essa análise antes. É claro que a gente é pego de surpresa, a gente nunca imagina, ninguém chega dizendo, eu vou falar sobre isso. Esse homem vem introduzindo no meio de uma conversa, né? E aí é que cabe a sabedoria da sinceridade sem a grosseria, né? De você até orientar a pessoa. Se isso vai edificar, se não vai. Aqui o ouvinte, nessa linha aí, o ouvinte contando JR, o meu irmão, uma vez ele disse, na frente de todos da família, que eu era uma excelente pessoa. De boca fechada. Que bom, né? Daí, JR, eu me dei conta que as verdades incomodam. Sim, é pra quem não quer mudar, vai incomodar. A verdade, e a forma também, que às vezes é a forma, vocês estão falando que às vezes é o jeitinho de falar, né? O irmão dessa aí é bem jeitoso, né? Não tem um negócio de uma hora certa também? A hora certa. Às vezes a pessoa tá falando o certo, da forma certa, mas não pode ser que ela esteja falando na hora errada? Sim, o tempo e o modo, né? Às vezes a gente acerta o modo, mas erra o tempo e vice-versa. A sabedoria é a combinação do tempo com o modo. Está sendo inconveniente, né? Muitas das vezes. Porque se eu quero falar de forma sincera, é aquele princípio, eu quero abençoar. E se eu quero abençoar, eu não quero expor. Eu não quero fazer com que essa pessoa se entristeça ou seja envergonhada no entorno, né? Então, eu posso suscitar algo que não é agradável na personalidade de alguém, de maneira que essa pessoa possa ser corrigida, né? De maneira que essa pessoa possa ser abençoada. E não explica. O JR, uma combinação, um exemplo bíblico de combinação perfeita dessa sabedoria, né, que soma o tempo com o modo, é 1 Samuel 25, Abigail. Nabal, 400 homens fortemente armados, descendo para acabar com a casa dela, ela tem a sabedoria de não discutir naquele momento, não era tempo de falar, era tempo de agir, e o comportamento dela traz livramento à casa dela, ela volta para casa, Nabal tá pior do que quando ela deixou, ainda não é o tempo de falar, ainda é o tempo de agir, ela vai para o quarto, deve ter sido a pior noite da vida dela. Em contrapartida, pela manhã, ao amanhecer, foi o momento certo de falar. E quando ela fala, a palavra vai como uma flecha, a ponto do texto dizer que o coração dele fica duro. Ele fica duro como pedra, enferma e morre. Ou seja, Deus sempre nos dá o tempo certo. Com a sabedoria, você não só tempera a forma de falar, mas discerne o tempo em que deve ser falado. O ouvinte é que ela traz um outro lado aqui, que eu não sei se vocês concordam. Né? De JS, se eu tô gorda, sabe? Quero que outras pessoas venham e digam assim, nossa, como você engordou. Você tá cheinho. Sei que é verdade, mas o problema é o seguinte, eu tenho espelho em casa, isso é uma questão inconveniente, isso é falta de educação das grandes, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Mulheres, né? Não fala do nosso peso. Acho que e quando a pessoa fala de propósito, não tem não, pastor, a pessoa fala o contrário. O contrário, a pessoa tá claro que a pessoa engordou. Você tá magrinha, hein? Ah, é horrível, né? A pessoa faz de propósito, não tem esse negócio? Eu tive uma ajudar, mas só atrapalha. Eu tive uma experiência péssima. Uma irmã que eu não tenho nem muita intimidade. Jesus. Eu tava com a Cláudia, passou na minha vida e falou, pastor, o senhor tá gordinho. Eu tive que responder na hora. Eu falei, irmã, eu posso emagrecer. E você que é feia? Não, Paulo. Não deu, foi instantâneo. Foi um encontro de sinceridade. Você vai repetir aqui. Isso não vai. Não. Encontro de sinceridade. Mas eu acho que o pior de tudo é quando alguém chega para uma menina que está um pouquinho acima do peso e pergunta de quantos meses ela está. Ai, meu Deus, nem me fala. Vai nascer quando? Mas aí a gente não pode confundir sinceridade com ingenuidade. A pessoa pode estar. Mas é um furão, né? Tem a boa intenção. É um furão, né, pastor João? Correndo do lado. Não, mas não é de propósito. Não, pastor. Isso já aconteceu comigo, JR. Aí já.
Olhei a pessoa, falei, você tá grávida? Faz um tempo que eu não a vi. Mas aí por ser pastor, ela tem que respeitar. Não tem uns negócios, tem uns furos assim, são assim. Perdão, mas... Um camarada assim, um pouco mais de idade, com uma criancinha pequena no colo, você diz, seu neto? Você olhou pra mim por quê, JR? Não olhei não, eu tô olhando pra vocês todos. Seu neto, o cara diz, não, meu filho. Ou então tá com uma moça ao lado e o cara pegou a sua filha, não, é a esposa. Ou o contrário, é a sua esposa, não, é minha filha. Fica sempre complicado, ele tem que ter um cuidado grande, né? Sabe quem é essa? É que mata a gente, né? Tá lembrado de mim? Eu tá lembrado de mim. Como pastor, ele sofre isso direto. 11h28 no Rio. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô, Marcela Bastos, é o seguinte, ouvinte dizendo, JR, eu sou vice-dirigente da minha igreja e ontem foi meu aniversário. Daí os irmãos me deram vale presente. Que eu fosse na loja e escolher aquilo que eu queria. Não é legal? Fica a dica. Fica aí, a loja de R$1,99. Que a pessoa não perca o vale. Então... O vale presente na loja de R$1,99. O irmão pode escolher. Nem tem vale. Não tem não? Não tem não. Não, tô imaginando. Aqui outro, JR, presente para o pastor, cesta de frutas. Os pastores estão ficando muito gordinhos. Aí é com vocês. Olha a sinceridade. Aí ela tá sendo sincera com vocês. Aí, eu não falei nada. Aí ela já entendeu que não dá pra dar uma camisa, porque pode ficar apertada. Aqui, ó, o outro aqui, dá um cartão de presente de uma loja, isso não tem erro. Tem um amigo meu que recebeu o presente. As senhoras da igreja, né? Então ele foi lá pra frente, aquele negócio, aquela festa, deram um presente fechado. Um amigo meu lá do Espírito Santo. Fechado. E aí ele disse, só não pode ser uma camisa rosa, né? Quando abriu... Não façam nenhum comentário antes de abrir Quando abriu, era exatamente uma linda, fantástica, extraordinária camisa rosa. E o que ele disse? Quando deve ter ficado amarelão, né? Porque não tem o que falar numa hora dessa, né? Tem jeito, pastor Paulo? O senhor que tem respostas rápidas, assim. Não tem, não. Então, eu diria que era linda. Ficou bem. Como a gente diz, hashtag fica a dica, nunca fale nada antes de abrir o presente. Você conhece a história, Marcela, do camarada que chegou assim, era o culto na igreja, coral, né? O coral entrou, o cara era visitante, foi convidado pelo amigo, aí falou assim, rapaz, olha lá, rapaz, que mulher é aquela lá? Mulher de bigode, rapaz. Mulher de bigode nem um diabo pode, rapaz, que é aquilo? Aí o amigo falou assim, é minha mãe. Mulher. Aí ele falou assim, ficou bem. Ficou bem. Ficou bem pra ela. Vamos, Marcela, vamos trabalhar, Marcela, vambora. Vamos lá, gente, porque a pergunta é, será que uma rede social é capaz de gerar uma epidemia de desnutrição? Pois é o que sugere em uma pesquisa financiada pelo governo britânico. A maioria das mulheres britânicas na faixa dos 25 anos de idade está com carência de minerais essenciais. E para os pesquisadores, a culpa é da internet, que tem incentivado aí medidas como a exclusão de alimentos de origem animal, o glúten, os laticínios e também os grãos. Uma outra pesquisa recente, já essa lá da Universidade College de London, tudo lá em Londres. De onde? London. Achou que ia me pegar, né, engraçadinho? Associou o uso do Instagram à ocorrência mais alta aí de transtornos alimentares, além de uma tendência ao perfeccionismo, pensamentos intrusivos e isolamento social. E aí a gente está perguntando, tudo isso acaba nos levando a pensar sobre a questão do poder das influências, mas com a gente na linha, JR, antes da gente falar aqui sobre o tema, a gente está com a doutora Marisa Pires, que é nutricionista, e ela vai falar com a gente, JR. Bom dia, doutora Marisa. Bom dia, JR Vargas. Bom dia, que prazer em te ouvir, hein? Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que essa pesquisa tem um motivo de ser, realmente, porque a mídia ela quer influenciar o tipo de corpos que as pessoas têm que ter, um corpo ideal, e não é por aí. Então, eles criam as dietas da moda, né? As dietas muito restritivas, e isso acaba gerando uma desnutrição. Você vê, essa dieta cetogênica é importante para algumas pessoas com algum tipo de enfermidade.
Aí as pessoas vão na internet e procuram e fazem sem um acompanhamento, sem saber de nada, aí acaba ficando com problemas, não tem uma suplementação. Então, tudo isso influencia. Tanto os problemas de sobrepeso ou de baixo peso estão diretamente ligados, às vezes, a problemas emocionais. Sei. Então, a pessoa, ela tem que tratar de si primeiro, né? Porque a pessoa fica estressada, ansiosa, ou come demais ou não come, fica depressiva. Então, eu acho que não é por aí. Você pegar um programa e seguir sem o mínimo de conhecimento, porque existe uma parte científica por trás de tudo isso. Doutora, o que acontece é o seguinte, a pessoa que não sabe preparar um manjar com ameixa em cima, tá certo? Tá certo, doutora? Ela pode aprender a preparar isso através de um tutorial do YouTube. Se essa pessoa precisa criar alguma coisa na internet, ela pode aprender a fotografar, porque tem um tutorial que ensina. Então a gente está se acostumando a aprender coisas sem exatamente estar em contato com as pessoas que são especialistas. Entretanto, alguns se esquecem que quando eles aderem a uma dieta sem o acompanhamento devido de um especialista, de um profissional da área, o que corre o risco é a própria vida, não é o manjar, que ele não pode não ficar lá tão bom, e nem aquela fotografia que ele não pode não ficar lá essas coisas, né, doutora? Eu tô ouvindo pouco aqui, Marcela, dá uma mexida aí, que tá aqui, tá um barulho aqui nesse telefone. Meus queridos ilustres debatedores, vocês acham que esse vício das redes aí, ela pode produzir essa desnutrição como essa pesquisa aponta? Vocês conseguem identificar que por conta dessa pressão do meio, especialmente o Instagram, né? Fala comigo, pastor, Instagram. Isso aí, especialmente o Instagram, que tem o negócio da forma, tem a foto, tem não sei o que, não é não, pastora Carla? JR, a influência de fato, eu acredito que ela é verdadeira, já vista que a gente acaba sendo influenciado por aquilo que a gente vê. Aquilo que a gente vê, e o que me entristece é que muitas das vezes as pessoas são influenciadas por fotos ilusórias. Hoje em dia tem programa que se mexe em tudo, se exibe um corpo perfeito que na realidade não é perfeito, usa Photoshop, usa um monte de programa que traz uma perfeição na foto, que se você for conhecer a pessoa na vida real, ela não é. Inclusive tem até algumas pesquisas de pessoas com e sem maquiagem. Que gritante a diferença. Então a pessoa olha aquela foto que foi mexida, né? De uma forma ali. Filtro, né? O filtro, passa um monte de coisa, JR. E aí a pessoa quer ficar parecida na vida real, uma foto da vida virtual. E aí fina, né? Nariz, põe olho verde. O que aquela pessoa disser que faz, elas usam. Isso é triste. Nós estamos acompanhando aí pela mídia, aí o doutor Bumbum aí. Um exemplo triste, clássico disso, né? Que a pessoa começa a ver as postagens, como pode ficar, ela começa, o cérebro vai processando aquela imagem, ela se vê naquela imagem, e ela está disposta a pagar o preço. Essa última modelo aí que veio a falecer, infelizmente, aí ela falando, não, eu sei do risco que eu estou correndo de fazer a aplicação de silicone industrial, mas eu quero. Então, quer dizer, você imagina o que ela não se viu nessas fotos, como é que ela não se viu? Vocês estão acompanhando, nunca vi tanta gente vegana. Pessoa, o que você é? Vegano. Agora, né? E você, batista, entendeu? A pessoa virou uma religião. Eu não é, pastor Jonas? Vou fazer uma homenagem ao senhor. É uma onda, não é verdade? Eu tenho membros na igreja que estão nesse processo, né? Porque você tem a pessoa que é vegana, tem a outra que é vegetariana, são coisas diferentes. Você já comeu uma comida vegana, você? Rapaz, eu comi um sanduíche. Rapaz, eu comi um hambúrguer de feijão, a coisa mais horrível do mundo. Foi um hambúrguer mesmo. Ele entrou na fila pra ser ruim, pegou umas 10 vezes. Eu não consegui comer. Eu dei uma mordida. Escorregava na boca. Eu dei uma mordida. E o vegano não é só alimentação, é em tudo na vida. Ele acaba fazendo essa acepção em nada que seja de origem animal. E a pessoa às vezes entra nessa onda, o outro, inclusive, vai ter aí recursos e vai ser acompanhado por um profissional que o seja. E para quem entra nessa onda só pelos tutoriais da internet,
totalmente leigo. Ele mergulha no universo leigo, ele jura que tá abafando. Por isso que eu disse que virou um modismo nesse momento, né? Virou um modismo muito preocupante. Perigoso. Muito preocupante. Quando você está à luz das alimentações, dá até para que nós caminhemos, porque não é minha praia, não vou no hambúrguer, né? Mas está transcendendo essa Agora, quero deixar claro aqui aos ouvintes, nada contra os veganos, hein, JR? Não, contra o sanduíche. Eu fui sincero, mas... O senhor falou contra sincero, o sanduíche. E sabe o que acontece? Se eles forem inteligentes, eles vão dizer, ainda bem, sobra mais. Porque quando eu tô assim, por exemplo, pastor Paulo, eu tô ali comendo um doce de jaca, eu ofereço, a pessoa diz, não, muito obrigado. Eu fico feliz. Vai sobrar mais pra mim, porque eu Bom, adoro. vamos lá. O que acontece é o seguinte, o grande ponto aqui é a influência. As pessoas veem, as pessoas assistem, as pessoas tomam ciência de que isso está dando certo e elas querem o negócio estar dando certo. Então, isso influencia as pessoas. De alguma forma, elas são capazes de abandonar uma prática, seja ela qual for, e aderir, ainda que seja uma coisa saudável. Tem um pessoal que corre, tem um pessoal que anda por moda, influenciado, mas são coisas boas. Mas existem pessoas que mudam completamente a sua vida. E quem se muda um filho, muda a família inteira. É o que diz aqui o ouvinte. A irmã, ela tem 2 filhas, por exemplo. Uma é vegana, a outra é carnívora, mas daquela com força mesmo. O almoço fica uma encrenca. Essa senhora, hein? Coitada da irmã. É o quê? Haja finanças, né? Fala no microfone. Não é só alimento, rádio. é tudo que eles excluem totalmente o que seja Então, origem do vegano animal. ainda se torna pior, Mais. porque o vegano ele não usa nada de origem animal. Tipo, A roupa Leite. só de algodão. Leite. Ele não toma leite. Dependendo do produto, do pra cabelo cabelo, que vai não usar, ele usa. não usa. É uma coisa produtos bem pra isso. difícil de Extrema. acompanhar. É um extremo. fala, pastor Jonas. Por isso que eu falei que está se tornando uma moda, e mais, além de uma moda, está sendo um nicho de trabalho, de serviços a serem apresentados a estas pessoas. Porque a Marcela foi muito interessante no que falou, porque o vestuário, não só a alimentação, a condição de postura. Então, está virando, desculpa a expressão, uma nova tribo. Hoje é uma nova tribo. Desculpa, Sim, pode terminar. É uma coisa que eu tenho visto, eu fui visitar uma igreja que eu não vou dizer o nome, inclusive isso está tão sério, porque inclusive pastores estão colocando esse tipo agora de alimentação, e eu estava com a minha esposa, quando eu escutei aquilo, eu falei, não é possível. Gente, a gente precisa se alimentar assim, começando a colocar alguns modismos, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, quanta gente, umas 1000 pessoas na igreja, o cara... Eu acho que é o seguinte, você quer fazer, não despreza quem não faz. É isso. Não queira que todo mundo faça aquilo que você está fazendo. Se você está fazendo, é vegano, é vegetariano, você quer ficar no monte o tempo todo, quer ficar comendo inseto, seja o que for, igual o João Batista, gafanhoto, Mel Silvestre. Deixa, tá me assustando. Aí é não tem autoridade até mesmo. Exato. Né? As pessoas só respeitar o espaço do outro e a alimentação. E realmente o JR falou que está virando religião. Eu não falei, não. Eu vou pro pastor Jonas. Não, foi já. Tribo. Eu falei que tá virando uma Falei. tribo. Alguém falou religião. Eu não falei, não. O senhor não diga que eu falei o que eu não falei. Eu sou a favor. Eu pensei que eu tinha escutado. Olha, é o que é o seguinte, ouvindo dizendo, JR, eu comecei a fazer dieta, perdi 10 quilos, é muito, né? Para uma mulher, né? Que às vezes tem mais dificuldade na perda de peso, as pessoas vivem me elogiando, e mesmo assim eu me olho no espelho e me vejo gorda. Eu nunca me encontro satisfeito. O que eu faço? Pergunta a nossa ouvinte. Hoje a gente já falando sobre influência, muitas das vezes a gente precisa analisar quais são as nossas referências acerca disso. Outra vez. Né? A gente acaba Aí olhando pode ser no também outro. até uma questão de um processo de desenvolvimento de bulimia ou anorexia. Pode estar. Ela tem que tentar procurar a ajuda aí de um profissional, porque se ela está se enxergando assim, provavelmente ela está na rota de um transtorno. Aqui Exato, o ouvinte dizendo, JR, eu sou carnívoro, nada melhor que uma picanha na brasa. Pode me convidar. Olha aqui, JR, é o seguinte, só por isso vou aceitar tudo que o senhor me oferecer. Aí tá, você vai comer tudo que aparecer na frente, né? Deve ser. Minha equilíbrio sobrinha é bem-vindo. de 15 anos aderiu ao veganismo. É isso que fala? Por influência da professora. Agora ela não come nada de origem animal, porém ela não se alimentava bem, agora só piorou. Outro ouvinte, diminuir a ingestão de carne. Antes eu comia no almoço e no jantar, agora escolho em qual refeição vou comer, mas como, sabe? A gente Equilíbrio, comia né? até cabeça de porco no hambúrguer e não sabia. Misericórdia. Ô, JR, o equilíbrio é Será que eu bem-vindo, já né, comi? para uma boa alimentação. Eu acredito que os extremos é que é o problema. Quando a pessoa é extrema, tanto para um lado de comer nada, ou para o outro de comer tudo, né, de cada um aí
dentro da sua tribo. Enfim, o ruim é quando a pessoa é extrema, o equilíbrio é tudo de bom. E também a gente não pode desprezar o acompanhamento de profissional que vai aí te fazer entender o que isso pode reverberar na sua saúde, porque tem gente perdendo a saúde pela falta de vigilância, justo pela influência da rede social. Ouvinte dizendo, veganismo não é dieta, é uma filosofia de vida. Olha a tribo. Outro ouvinte, JR, eu sou o chefe de cozinha. Isso aí, ouvinte. O alimento não é o vilão, e sim os problemas emocionais de cada um, como ansiedade, como depressão, ociosidade, etc. E o pior deles, a vaidade. Então se paga um preço por tudo, ou seja, muitas pessoas estão doentes emocionalmente e descontam na comida. A paz do Senhor. Não, depois dessa. Chegou na serra, né? Serra do problema aí, ó. JR já comeu um bolo vegano. Tentaram me oferecer, viu? Sabe o que me aconteceu? Prefiro não comentar. Ouvinte, eu não posso ler isso no rádio. Não posso, tá na hora do almoço. O JR, a preocupação com os adolescentes é muito grande. Tá até em Cachoeiro, manda um alô, quem... velho. Dá um alô pra Cachoeiro. Até porque quem sustenta os adolescentes são os pais. Então, não permitir que eles tragam coisas extremas assim para seu cardápio alimentar é muito importante. Não é uma menina de 15 anos vai fazer para se sustentar. Porque os produtos muitas das vezes, os produtos são mais caros, né? Para você ter muito caros. E aí, como é que você sustenta isso? Aos pais fica a palavra do equilíbrio, né? Não está conseguindo se sustentar a própria vida, quem dirá escolher tal filosofia de vida. O negócio não tá fácil, não. Aqui o ouvinte está dizendo aqui o seguinte, JR tem que comer o que? O X-Troia? Deve ser o X-Troia. O quê? Podrão? Podrão tá tudo X-Troia e X-Podrão é a mesma coisa? Aonde? Não, só conheço como deve podrão. Ser uma alusão ao cavalo de no Troia, podrão, né? Tem deve uma surpresa lá dentro. Eita! É isso, ouvinte. Ela disse que é uma delícia, conta aqui. Vocês estão fazendo mal para os veganos que estão ouvindo a gente. Porque, afinal de contas, o que vocês estão falando que é uma coisa de equilíbrio. Não é que é ruim ou bom, cada um vai ter aí, é uma questão de alimentação. Né? Até, por exemplo, quando você fala de uma pessoa vegetariana, ela tem uma estratégia de vida. Sim. A gente come mal, não é? Infelizmente, a nossa nutricionista, ela estava em deslocamento, a ligação estava horrível, ela não estava me ouvindo, a gente estava ouvindo muito pouco. Eu queria até perguntar várias coisas para ela, mas eu vou perguntar a vocês mesmo, entendeu? Então é o seguinte, o que não pode... O que uma pessoa, assim, para ter uma vida saudável, tem que tirar da dieta dela, da alimentação dela? O JR tem coisas que são universais. O refrigerante, por exemplo, é um dos vilões. Tirar o refrigerante. Está diminuindo a venda no Brasil. Verdade. É verdade. Para mim, eu estava diminuindo que eu tô falando isso. Que bom. O JR, mas a consciência tem atingido alguns. Se a rede virtual inimigo, né? tem isso, a rede virtual tem isso de bom, né? Eu acho que os três pós, né? A cocaína, o sal e o açúcar. Eu acho que são os que mais matam. São os três que mais matam. E assim, os três pós que mais matam: cocaína, sal e açúcar. Eu acho que hoje o nosso povo entra demais na questão dos doces. Uma geração que está surgindo aí, não sei se chegaram a ver essa pesquisa dos diabéticos, né? De cada 4, só um tem consciência da doença. Os outros 3 não estão nem aí. Nossos adolescentes já estão obesos. Pois é, então tem obesidade. Então eu acho que a questão nossa é o seguinte: o problema do ser humano é o extremo. Quando ele vai para o extremo, ele perde o equilíbrio, né? E também alia-se a isso o seguinte: nós temos que ser bem realistas. Nós temos hoje um povo com poder aquisitivo baixo. Então o cara come o que dá. Se ele fizer uma dieta realmente que tem que ter todos os nutrientes, talvez ganhando um salário mínimo não consiga manter essa dieta numa casa com 4 pessoas. Mas, por exemplo, o que o senhor está falando? O não refrigerante, economia. Tomar água, muito bom. Não comer com muito sal, embora o sal tenha um preço baixo, economia. Não comer com muito açúcar, economia. Ou seja, o comer bem promove a economia, não o contrário. Eu acho que o nosso problema maior... E na feira, a xepa lá. O problema maior do brasileiro não chega nem a ser a questão da comida, é o sedentarismo, a ausência da prática de esporte. Também é. Porque eu acho que essa é a pior dificuldade nossa. Nós temos, quer dizer, o esporte é um remédio. E muitas pessoas não entendem isso. Quando nós éramos crianças, né? Nós íamos lá pro futebol, andávamos de patinete. Nós tínhamos algumas ações que nos tirávamos de dentro das nossas casas para que nós pudéssemos nos exercitar.
Não é verdade? Hoje nós não vamos mais à escola de videogame, né, a pé. celular. Vamos de carro. Os jogos estão todos no videogame, né? E aí entra aqui no que nós estávamos mencionando na pauta. E nós acabamos, então, substituindo determinadas situações. As cadeiras que a garotada está jogando, né? São aquelas cadeiras, você fica numa posição extremamente adversa. Enquanto está fazendo isso, come besteira. Manda exatamente. biscoito, manda aí você chega, coloca lá aquele potezinho, vai começando a alimentar-se disso, né? E aí a postura vai ficando ruim, problemas na coluna. Eu acho que a gente tem que ser ortopedista hoje, né? Meu Deus do céu. A pergunta aqui que eu fiz, uma de nossos ouvintes respondeu da seguinte forma: JR, eu faço a dieta de Jeová. Olha aí. Opa. Isso é bom, vou até anotar. Fala devagar aí, como é que é? Eu faço a dieta de Jeová, diz uma de nossas queridas ouvintes. O que ele fez para nós, eu traço. Pastores e pastoras estão aniversariando no dia de hoje. Ovelha amada, membro da igreja, mande correndo pra cá pra dar tempo ainda de no final do debate nós mencionarmos, tá bom? Aproveita aí 96803-8319, 96803-8319. Estamos juntos no Debate 93. Fala, Marcela. Olha, a partir de setembro, as escolas públicas da França não vão mais permitir que seus alunos entre 3 e 15 anos utilizem os telefones celulares. A medida foi uma promessa de campanha do presidente Emmanuel Macron e aprovada pelo parlamento lá do país. Além de celulares, também serão proibidos o uso de tablets, relógios e qualquer outro aparelho que se conecte à internet. A nova lei vai tentar evitar a distração com o uso de smartphones em sala de aula. No debate também? No debate também vai ser proibido. Né? Tirar foto na hora que você está lendo. Exatamente. Tá. E também proteger os jovens de determinados conteúdos na internet, como a pornografia, a violência e o cyberbullying. E aí a nossa pergunta é: qual é a sua opinião sobre essa lei francesa? E você acha que uma lei como essa devia ser implementada aqui no Brasil? Você falou que o grande lance aí é a distração. A distração. Distração. Queridos debatedores, que pensam vocês sobre esse tópico que aí está? É um tema muito polêmico, porque eu já ouvi, inclusive, de educadores, e participei de uma palestra há pouco tempo, que o celular ele traz alguns benefícios para os alunos fazer pesquisa e tal. Mas não sei se é porque a gente é um pouco da moda antiga, mas eu acredito ainda na explanação, sabe, do professor na sala de aula. A começar do meu filho. Eu fui tirar o tablet dele e falei: filho, você não vai levar. Mas a professora disse que pode. E agora ela mesma deu uma ordem no início do ano e agora está dando uma ordem para desfazer. Então, assim, isso cria um problema na cabeça dos adolescentes também, das questões. Hora que pode, hora não pode, porque ela percebeu que estava realmente, eu conversei com ela, que estava com déficit de atenção, pessoas estavam muito distraídas. Então, eu acredito que distrai sim. Se a França tomou essa postura, é uma postura que deve ser observada com calma, com carinho, dentro dos critérios das leis brasileiras. Eu acredito que isso deve ter sido até um anseio de pedagogo e psicopedagogo, né? E chegou até o Emmanuel Macron. Acredito que tenha partido originalmente dele. E creio que se nós estivéssemos também avaliando aqui no Brasil, essa lei também iria vingar, porque o que a gente percebe, isso aí é notório, né? A turma leva o celular e não tem jeito, acabou a distração. O problema, volto a dizer, a gente acha que também tem que ter cuidado de colocar os pingos nos is, né? O problema não está no celular, não está no tablet, está naquele que manuseia, no mau uso do tablet. Cultural, né? É verdade. Então a gente não pode dizer que isso não presta, não serve. Então acho que a lei é interessante, deveria valer até para outros países, inclusive o Brasil, porque realmente isso prejudica o aprendizado. Não dá. Nosso cérebro não tem essa capacidade. Está ouvindo alguém explicar algo sobre matemática, você está vendo lá o WhatsApp, enfim, ou qualquer outro tipo de rede social, né? Não dá para assimilar. Eu acredito muito na cultura que os pais repassam aos seus filhos. Eu tenho um filho adolescente, para ele a palavra não utilize em sala de aula. É claro que é tentador, né? Você está online, as escolas normalmente têm
Wi-Fi, mas eu acredito, teve até uma faculdade que teve isso, o tablet offline, onde todo o conteúdo, ao invés de ser em livros, né, em apostilas, era no tablet. Acredito que isso seja válido, mas online realmente é uma tentação muito grande. Até aqueles que foram educados para não fazê-lo, porque a mensagem brota com a notificação na tela, né? Então, acredito que é melhor não, porque é uma distração. Existem algumas instituições que fazem com que possa ser bem usado esse equipamento, né? Então, o professor está ministrando a aula, você tem que até tomar cuidado, porque lá hoje o professor Google, né, produz algumas ações que são interessantes. E eu creio que isso acredito não, já chegou no Brasil. Nós temos uma lei municipal e uma lei estadual que já normatiza isso nas salas de aula, né? Nós que somos pastores e somos educadores também, nós temos sofrido isso nas nossas escolas com relação a isso. E aí eu volto a dizer que é uma situação da inserção do equipamento sem um cuidado. Quer dizer, eu não sei o que eu tenho em minhas mãos e não sei usá-lo. E aí, não sabendo, acabo usando de uma forma equivocada, errada. O senhor falou tudo isso, se estende também até para as igrejas. Né? Hoje nós concorremos, muitas vezes, na pregação com as redes sociais. Você está pregando e a pessoa está ali... É Bíblia no celular, eles dizem, os adolescentes em especial. Não tem negócio de Bíblia no celular, não. Leva a Bíblia mesmo concreta. Mas a Bíblia no celular é uma... Mas alguns são desculpas. É uma conquista. A notificação... mas não... É uma conquista. Templo, a Bíblia eu acredito que o templo, JR, essa tentação, porque a notificação vai entrar para se responder. É claro, como disse aqui a pastora Alexandre, tem mais a ver com quem manuseia para ter essa reverência. Mas eu acredito que ainda não é válido. O que acontece é quando um pastor ele vai pregar, ele usa o celular ou o tablet e não a Bíblia, os mais antigos assim, eita, tá desviado. Tá desviado isso aí, tá desviado. Os mais jovens acham aquilo normal, porque estão na mesma linha ali. Então, o pregador tem que ter um cuidado para de repente ele coloca o esboço no tablet e a Bíblia, papel impresso. Tá ali no... Não é isso? Assim. Agora, muita gente já leva a Bíblia no celular ou no tablet para as igrejas. Isso é uma coisa... Gente, isso é uma viagem sem volta. Sim. Nós vamos ter que disciplinar, orientar, ensinar, e a pessoa... Vai chegar uma hora que a gente vai encontrar maturidade digital. Porque, pelo amor de Deus, eu até lembro, na época do tijolão, tinha pessoa que pedia pra gente ligar pra ele no restaurante. Aí ele atendia, tocava alto, você nem lembra o som do celular lá, tocava, alô, oi, tudo bem? Não, tô almoçando. Pensava tirar onda. Hein? Eu tô no restaurante. E fazia. Mas só que é o seguinte, a pessoa pedia pra gente ligar pra ela. Ai, meu Deus. Entendeu? Então era assim. Agora, a pessoa hoje, 2018, alguém te liga na hora do culto, você tem que sair. 2 horinhas. Não, você é médico, tá de plantão, é funcionário da empresa, tá de plantão. Do contrário, não dá pra deixar no silencioso. JR, a gente tem discutido muito sobre isso. Hoje a gente faz parte de uma rede chamada de Rede Espírita, de igrejas, e a gente tem debatido sobre esse aspecto. E a gente tem conseguido chegar a um consenso. Na medida em que você traz uma mensagem bem contextualizada, a garotada ela ouve, ela interage, e em alguns lugares que nós temos nos encontrado, isso tem sido algo proveitoso, porque tem uma garotada que, por exemplo, às vezes não vai a uma célula, não vai a um determinado trabalho, e o fulano chega para ele e diz assim, você está onde? Ele está lá no Twitter, ele está lá no Zap, ele diz, eu estou aqui com uma garotada em tal lugar assim, e via de regra isso tem surtido um bom efeito, porque ele acaba, então eu quero ir também, eu quero ver como é que é esse negócio. Então é uma questão de como você vai utilizar, da maneira como você vai apresentar. E é sempre interessante você chegar e dizer, poxa, nós vamos ficar ligados no Pai, vamos botar no modo avião nesse momento? Né? Eu acho que é bem válido isso. Tem que se fazer, foi o que o JR falou, o pastor também está falando, desenvolver uma cultura, né? O problema todo também, gente, é que a gente sabe que nós vivemos num contexto de ansiedade o tempo todo. E adolescente é uma fase, não tem para onde correr. O camarada deu um clique no celular e vai acabar olhando, adolescente, o jovem. Mas é igualzinho vocês quando vocês eram pequenos. O pastor é mais jovem. Você falou a verdade. Você sabe o que eu faço hoje? Eu vou te falar. A brincadeira por mudou. exemplo, meu. Hoje eu já vou pro púlpito e deixo o celular lá dentro do gabinete, porque a tentação é complicado. Agora o menino brinca ali, né? Não tô falando do culto, não, porque o assunto não é culto, não. Vocês que levaram pro culto. Pastor, né? Tem que levar tudo pro culto. Mas é o seguinte, a brincadeira deles é essa. A pastora brincava recentemente de amarelinha.
que terminava no céu, com a brincadeira gospel. Tinha inferno também, não tinha? Tinha inferno, não tinha inferno também? Ou não? Mas ela não conseguia passar. Só céu. Mas teve um ouvinte que falou, lembra? O ouvinte falou que não tinha inferno. Eu nunca vi inferno. Eu lembrei que só tinha céu. Muito bem. Na minha brincadeira que eu via lá, o pessoal, agora negócio de lata, bandeira, aquele negócio que joga assim, como é que joga? Taco, é isso? Não, taco? Não, que isso, taco. Joga a bola no outro. Não joga taco, não. Joga Queimado. Agora isso aí, gente, isso aí não tem espaço mais. Não tem aquele espaço. Você não pode ficar na rua brincando como você brincava antigamente. A violência não nos deixa também. Entendeu? Isso, né? Vocês são mais idosos, o pastor e eu somos mais jovens. Agora vocês três. O pastor Paulo, então, pelo amor de Deus, aí é brincadeira. Eu também te amo. Um ouvinte nosso, Deus, eu sou pedagoga e concordo plenamente que o celular tira a atenção do aluno, até mesmo do professor. Por isso é proibido na escola em que eu trabalho. O professor, coitado, também está correndo risco. Entendeu? Atualizando lá. É ou não é? Todo mundo corre risco. Não é só o menino, não. Né, pastor? Você é profissional médica no Getúlio Vargas, estava distraído com o celular? É verdade. A última notícia, né? Eu vi aquela menina, que coisa, hein? Com aquilo, meu Deus do céu, que atendimento é esse? JR, de que planeta você é? Ouvi. Olha, que isso, olha a sinceridade. Como diria um amigo meu, é Joe, de outro mundo. Ô, querida irmã, eu não sou deste mundo, eu sou daquele mundo vindouro, né? Tô chorando de rir aqui e tal, me pedindo, enfim, o pessoal tá pedindo pra botar o som alto, falando pra ela, você tá rindo de quê? Aí ela contou, pedindo pra botar o som alto pra eles acompanharem também. Obrigado aí pelo. Agora vamos fazer um horário sério. Agora para vir sério, para poder contrariar essa ouvinte aqui que está dizendo que nós somos muito engraçados, né? JR, eu ainda acho estranho um pregador usar o tablet para pregar. Ainda sou do tempo que é preciso usar a Bíblia, até porque se o tablet trava, como é que fica? É verdade. Mas olha, o pastor que também usa aquele esboço no papel, se acabar a luz, ele também fica. Amor, dificuldade, hein? Já ouviram as histórias, né? Já ouviram as histórias? Então, muita história. Já passamos por essa história, né? Aí é o seguinte, minha irmã, não tem jeito. Na minha igreja, outro dia, uma jovem senhora colocou o celular para carregar lá na frente, né? Aí, no meio da pregação, ela foi pegar e veio mexendo no celular. Marcela, dá uma palavra pra ela, vai lá. Marcela tá brava. Deixa Deus te usar, vai lá, Marcela. Vai lá. Dicas de etiqueta. Fiquei indignada, mas eu fiquei quieta. Ó, aqui, e mais. Eu digo mais. Querido. Ela é do Ministério de Louvor, daí eu vou baixar uma letra. Deve ter sido isso. Do louvor, tem que se preparar antes. Já estava no momento mas só da canta pregação. uma vez? Já cantou depois da mensagem? Não, então, se ela era do louvor, ela tem que lembrar o seguinte: ela é vitrine, tá todo mundo olhando pra ela. Então, eticamente, a gente tem que pensar: vai pra igreja, não coloca, a não ser que você chegou lá de tarde durante o ensaio, aí você pode colocar pra carregar. Mas tira de lá, o pastor tá pregando. Isso mexe com a atenção de quem tá falando, de quem tá pregando lá na frente. É complicado, realmente não tem nenhuma etiqueta. E tem mais, aqui vai a dica. Por exemplo, quando eu vou pra igreja, eu vou dar uma dica do que eu faço. Eu não ligo os meus dados móveis. O meu telefone vai no silencioso e os dados móveis são desligados na porta da minha casa. O que é dados móveis? A internet. Você desliga a internet. Eu desligo a internet. Eu tô indo pra casa do Senhor, não tinha antes. Então, é o modo não avião vai que o ficar pastor pulando falou, nada. Né? Pode botar também. Até o modo avião impede de repente, alguém, o modo avião é pra não te ligar. Eu deixo lá. Ele tá no silencioso, se alguém me ligar quando acabar o culto, eu vejo, ligo e depois eu ligo. Quanto ao esboço, guarda na mente. Você tá indo encontrar com o mestre. Uma coisa que precisa ser dita, já tem algumas pessoas aí, eu já ouvi dizer, e conheço 2, que estão abandonando o celular. Já é uma medida mais extrema. Mas estão, dizem, não quero mais, não vou usar, quer falar comigo, fala depois da 19. Eu não tenho algumas redes na minha sociais, casa. WhatsApp eu nunca tive. Olha, se a pessoa quiser largar o celular e for de uma marca boa... Serve como presente pastoral, JR? Nós estamos aí, né? Não, boa. É, ótima ideia. Pastor Jonas, JR aceita, JR, se brincar de bolinha de gude na rua, vem bala de fuzil, conta aqui o ouvinte. É isso mesmo, gente. Não tem, o espaço tá curto agora para essas coisas, entendeu? Tem um monte de gente aqui opinando sobre o assunto. Diz que aqui tinha um ouvinte, né? Tava assim um membro da igreja. O pastor pregando, ela dando glória a Deus, que um cara foi lá, tava dando glória a Deus, porque ela tava lendo no ar do WhatsApp.
Ai, meu Entendeu? Deus. Glória a Deus, olhando pro WhatsApp. Uma notícia boa que chegou, né? Muito bem, quero agradecer aqui porque vários ouvintes estão aqui opinando, contando as suas histórias e nós estamos aqui debatendo os nossos queridos e amados temas com os nossos sempre especialíssimos debatedores aqui no nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado à presença do apóstolo Alexandre Macedo. Obrigado, JR. Foi muito bom. E mandar um abraço aí pro nosso pessoal lá do Cian. Deus abençoe vocês, beijo no coração. Mandar um abraço, um beijão para a esposa e para os filhos. Muito obrigado aqui a pastora Carla Regina. Eu que agradeço o JR, quero fazer um convite, é festa na Devip, 13 anos, né? Começou ontem, vai até quarta-feira que vem, você é nosso convidado. Passa lá na página da Devip, ou então página Carla Regina, um abraço. Maravilha. Reverendo Paulo César Braga, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR, grande abraço aí pra você, pros debatedores, pra minha igreja Central em Nilópolis, e queria só dar a última dica da dieta, que eu estou na sopa. Deu sopa, eu como tudo. Você... Sopa e Túlio? Você tá indo bem, pastor Paulo, o senhor tá indo bem, o senhor tá magro. Deixa o assunto pra lá. Mas é que a pessoa como é que a pessoa falou? Como é que a pessoa falou com o senhor no shopping? Não. Ela chegou a tocar? Chegou a tocar sim, no pneuzinho? Tá gordinha, no pneuzinho. E o senhor só anda de moto, né? Não tem razão pra isso. Tem. Cresceu um pouquinho, mas aí eu posso emagrecer agora. Não fala de novo, não fala de novo, pastor. Bicicleta, Meu Deus do céu. Não encoraja as pessoas, não pode responder não, gente. Já pedi perdão. Tem que ficar assim, de boas, entendeu? Não pode não. Pastor Jonas, obrigado, um abraço. Prazer enorme, uma alegria poder voltar aqui ao debate. Eu quero deixar um beijão para minha querida esposa, irmã Leila, que está lá nos ouvindo, bem como também a Nádia, que está lá em Natal, né? Mandou aqui pelo WhatsApp. E um grande abraço para Nádia, a nossa querida família Pibsa, o pessoal do Atitude Radical, vamos estar juntos nesse final de semana. Pibsa, Primeira Igreja Batista em Santa Amélia. Eu tô com fome. Eu entendi, o senhor falar pizza. A família Pizza. Nós não somos veganos, né? Aproveitar que a gente pode. Né? A família Radical, final de semana nós vamos estar juntos, Atitude Radical. E o Danielzinho lá de Belfor Roxo, né? Estamos trabalhando juntos para uma Belfor Roxo melhor. Maravilha, vamos pra frente. Ô, Marcela Bastos, vamos lá. Aniversariante de hoje, os pastores queridos. Vamos lá, pastor Rafael Lira, da Igreja Assembleia de Deus da Ilha do Governador, e o pastor Samuel Carvalho, da Assembleia de Deus Fonte das Bênçãos. Hoje também, Marcela, aniversário do pastor Roberto Silva, da Assembleia de Deus Nova Aliança, em Ramos, que hoje ele também está completando mais um ano de vida. Quero mandar para ele um grande abraço, parabéns. Que Deus abençoe esses pastores queridos e abençoados que nos prestigiam com a sua audiência aqui na 93 FM. Nós vamos orar juntos, apresentando esses nomes diante de Deus em oração. Vamos continuar orando carinhosamente aqui pela cura dos nossos queridos enfermos, e aqui eu incluo o nome do meu tiozinho Adivaldo. Vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar pelos nossos temas, pelo que nós conversamos e compartilhamos hoje. A gente tem tanto assunto, a gente conversa, debate, a gente chora, a gente sorri. São tantos temas importantes para nossa vida. Não há um dia igual ao outro. Não há um debate igual ao outro. Cada dia é uma história diferente, e nós agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui no rádio compartilhando com você. Vamos orar. O apóstolo vai orar conosco e nós oramos sempre em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse dia, pelo teu cuidado, pela tua bondade. Agradecemos pela vida dessa emissora, o Tadarolde, que tem feito esse trabalho de divulgar a tua palavra. Agradecemos, Senhor, pela vida dos pastores que completaram mais de um ano, completam mais um ano de vida, pastor Rafael, pastor Samuel, pastor Roberto. Pedimos que a tua bênção seja sobre a vida desses homens. Oramos pelo seu Adivaldo, Senhor, toma ele nas tuas mãos, traga ele a cura que ele precisa. Oramos pelos enfermos, pelos encarcerados, pelos enlutados. Oramos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação. Nós queremos ver a nossa nação declarando que Jesus Cristo é o nosso Senhor, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Te pedimos a tua proteção e a tua misericórdia que se renove a cada manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.